Pai amado, Deus de poder, de graça, Deus de compaixão, Deus de misericórdia, Deus de amor, de bondade, de justiça, de verdade. Louvado e glorificado é o Senhor. Quero, Senhor, nesta oração, pedir perdão. Pedir que o Senhor perdoe todas as minhas falhas, todos os meus erros. Pedir que o Senhor perdoe todas as fraquezas. Pedir, enfim, que o Senhor use da tua infinita graça, infinita compaixão e derrame sobre mim e sobre todos os meus irmãos e irmãs o seu bendito perdão. Senhor, mais uma semana está se iniciando. Iniciou-se mais uma estação do ano. Que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, verdadeiros. Que o Senhor nos livre, Senhor, do mal, principalmente da mentira. Oh, Senhor, como a mentira é terrível. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê alegria, a certeza, a graça da tua santa fé, da tua santa presença. Que o Senhor aquiete os nossos corações, né? Eu, por exemplo, tive um final de semana terrível, um final de semana de correria, um final de semana de coisas tristes que aconteceram, enfim. Que o Senhor aquiete os nossos corações, que nós estejamos tranquilos na tua presença e que possamos engrandecer e enaltecer o Senhor, porque apesar de tudo e sobretudo, nós temos a consciência que o Senhor tem o controle de tudo. Fala conosco, cuida de nós, fica conosco e recebe o nosso culto de adoração, Senhor. Esta é a oração que eu faço, com ações de graças, no nome do Cristo Jesus. Amém. Bom, vamos trabalhar então? Vamos, né? Vamos trabalhar. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 145. Eu acho que vai ser, eu acho não, vai ser a única passagem do Velho Testamento que eu vou usar nesta explanação da palavra de Deus, né? Por quê? Porque eu vou falar de um assunto que chama-se providência divina. É o cuidado de Deus sobre a sua criação. E eu não quero, por que eu não quero usar o Velho Testamento para isso? Porque a promessa de Deus no Velho Testamento ou melhor, foi, né, a vinda de Cristo, o que já aconteceu, e as promessas de Deus no Velho Testamento não foram para a igreja, com exceção
dos eventos relacionados com Cristo. As promessas de Deus do Velho Testamento são para o povo judeu. Então seria muito fácil eu chegar aqui e começar a falar um monte de coisa para animar você nesta segunda-feira, né? Mas eu estaria trazendo para você promessas que não são para a igreja. São promessas para o povo judeu. De uma maneira geral, é isso. Então, eu vou falar de providência divina, o cuidado de Deus na vida de cada um de nós, e vou usar as passagens do Novo Testamento, né? Que são as passagens para nós, gentios convertidos a Cristo, e nós que somos a igreja de Cristo. Tá? Então é claro que eu não vou falar de todas as providências de Deus. E nem vou citar todas as passagens. Vou falar das providências de Deus concernentes à igreja, concernentes a nós. Não adianta eu vir aqui e ficar falando da providência de Deus para o povo judeu. Eu tenho que falar para nós. Igreja, corpo de Cristo, nós que vivemos os últimos dias. Entendeu? Por que eu estou fazendo esta seleção? Então eu vou trazer as providências de Deus que tenham fundamento no Novo Testamento. Isso não quer dizer que as outras que eu não falar, Deus não possa aplicá-las na nossa vida. Claro, Deus pode tudo, gente. Né? Mas eu não sou Deus. Eu sou um ser humano como você, falho, né? Então, é por causa disso que eu só vou falar das que tiver relação ou que tiver uma maneira de eu explicá-las no Novo Testamento. Tá? Então a única que eu vou usar do Velho Testamento é um entendimento geral que está aqui no Salmo 145, no verso 9. Não tenho nenhum preconceito com o Velho Testamento, não é nada disso. Né? É que o Velho Testamento, excetuando-se a vinda de Cristo e as coisas relacionadas com Cristo, né, não dizem respeito a nós. Salmo 145, verso 9. Salmo 145, verso 9. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Bom, nós somos obra de Deus, né? E este final de semana eu pude ver como nós somos fracos. Né? Mais uma vez eu pude ver como nós somos como nós podemos deixar de existir, irmãos e irmãs, de um segundo para o outro. E essas coisas, é claro que, né? Mas faz parte da vida das pessoas. E existem certas coisas que a gente não consegue explicar, né? E a gente também não pode ser leviano
e querer dizer, isso é milagre, aquilo é milagre, né? Porque às vezes o milagre de Deus está à frente e não naquilo que aconteceu, né? A gente às vezes quer sempre dizer que Deus fez um milagre na nossa vida, porque a gente quer se sentir especial, não é? Tem gente que gosta de se valorizar, porque eu isso, eu aquilo, para se sentir especial perante as pessoas, perante a sociedade. E outros querem, além disso, se sentir especial perante Deus, que Deus cuida dele, que Deus toma conta dele, né? Então, às vezes, na nossa ignorância, nós achamos que o milagre é aquilo, e muitas vezes o milagre ainda está por vir. Então, eu creio que o suficiente é agradecer a Deus pelas coisas que nós entendemos e agradecer a Deus pelas coisas que nós não entendemos, sem querer rotular, sem querer dizer que isso é milagre, que foi Deus, tudo passa por Deus. Nós vimos aqui, ó, as ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então tem muita coisa que a gente não entende. O que nós entendemos é que Deus preserva as suas criaturas. Deus preserva a mim, Deus preserva você, Deus preserva tudo. Deus preserva a montanha, foi Deus que criou. Mas para existir a montanha, né, você sabe qual que é o processo, né? O que é uma montanha? Uma montanha é as placas, né, que existem por debaixo da terra, vão se apertando, né? Vão se apertando e aquilo que estava aqui vai subindo. Aquilo que estava aqui com as placas se apertando, aquilo sobe e forma uma montanha. Ou uma erupção vulcânica, né? Que joga sobre um lugar ou outro aquilo tudo que estava lá embaixo, e aquilo em demasia vai subindo, vai formando montanhas. Enfim, Deus preserva tudo. Tudo que Deus cria, tudo que é criatura de Deus, que é criado. O que é criatura? É aquilo que é criado, né? Nós que somos salvos, somos criaturas de Deus, porque fomos criados por Deus. Mas por sermos salvos, por termos Deus como Senhor das nossas vidas, nós podemos receber o nome de filhos de Deus, receber o título de filhos de Deus, mas somos criaturas. Quem não é salvo é tão criatura de Deus. Estou falando no sentido da palavra criatura, hein? Né? Como um pardal. Um pardalzinho não é uma criatura de Deus? Aqueles que não são salvos são tão criaturas de Deus como um pardal. É claro que existe uma diferença abissal entre um ser humano e um pardal, mas estou me referindo ao termo criatura, né? E Deus preserva toda a sua criação, a terra e tudo que há na terra, o universo e tudo que há no universo, Deus preserva. Ele toma conta disso. E o dia que ele quiser acabar com isso, ele acaba. As pessoas às vezes não entendem isso.
que Deus é soberano. Não foi Ele que me deu a vida? Claro que foi, é óbvio. Deu a vida para você também, para você. O dia que Ele quiser acabar com essa vida, Ele acaba. Nós não temos direito nenhum de reclamar. Ninguém está dizendo que você não tem direito de ficar triste. Olha só. Você pode ficar triste, chorar, mas reclamar nós não temos direito. Porque Deus dá, Deus tira. E isso é um entendimento que o cristão precisa ter. E ele preserva as suas criaturas até o tempo, até a medida que ele entende como suficiente. E uma das passagens da Bíblia que mostra que Deus preserva as suas criaturas, né, está aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 29. Existem outras tantas passagens no Velho Testamento que mostra a preservação de Deus. Mas eu vou usar só passagens do Novo Testamento para não confundir, né, com aquilo que foi prometido para os judeus, tá? Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. O que está dizendo aqui? Da preservação de Deus, que nada, absolutamente nada acontece sem o consentimento de Deus, porque Ele é soberano. Lembra, em algumas passagens que eu critico veementemente, frontalmente, quem fica falando aí que o diabo se levantou, o diabo abriu a sepultura, olha, aquela pessoa fez isso porque é o diabo na vida dela. Lembra quando eu critico isso? Eu digo que isso não é verdade, isso não é mentira, isso é mentira. Por quê? Aqui, ó, nada acontece sobre a terra, e a Bíblia, eu não sei exatamente onde, né? Mas você vai achar na Bíblia, que nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus permita. Isso não quer dizer que cada folha de árvore que cai, Deus foi lá e falou, pode cair. Não é isso que quer dizer. Quer dizer que se Deus resolver que aquela folha daquela árvore que está lá na África não vai cair, ela não cai. Pronto, é isso que quer dizer. Não quer dizer que Deus fica escolhendo, essa folha cai, essa não cai. Não é isso. Quer dizer que o controle de Deus é tão soberano, é tão grande, que se Ele resolver que todas as folhas daquela árvore vai cair, menos aquela, ela não cai. Porque Deus é soberano, porque Deus preserva as suas criaturas, e uma árvore é uma criatura de Deus. Isso está mostrando para nós a providência de Deus na nossa vida, o cuidado de Deus sobre cada um de nós. As coisas acontecem, os acidentes acontecem, as desgraças acontecem. A gente não sabe, às vezes, o propósito. Você sabe por que uma pessoa bate o carro e fica toda arrebentada? Ninguém sabe. Ora, foi um acidente, foi uma imprudência, mas tinha, vamos dizer assim, o consentimento de Deus. Mas por quê? Eu não sei. Talvez a gente venha a saber no dia seguinte, talvez a gente venha a saber daqui anos e anos e anos. Entendeu? Você está entendendo isso? Às vezes, o consentimento de Deus foi porque a pessoa estava em excesso de velocidade. Às vezes, o consentimento de Deus foi porque a pessoa pegou o carro e não sabia dirigir. Às vezes, o consentimento de Deus foi porque a pessoa se embriagou. Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos
é que nem uma folha de uma árvore, nem um cabelo, nem um fiozinho de cabelo da nossa cabeça cai, se Deus não permitir. Ah, mas e se eu pegar e puxar? Aí é problema seu, mas só vai sair porque Deus permitiu. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Deus tem o controle. Deus controla tudo. Não pense que é o diabo que controla, não. Então esse negócio de abrir sepultura, o diabo está furioso. Isso é conversa de quem não lê Bíblia, não quer entender o que está escrito. Né? Não entre você nessas conversas mole aí, não, nesses papos de quem não tem Bíblia e fica aleluia, aleluia, aleluia e não fala nada. Entendeu? Está entendendo, meu irmão? Se não estiver entendendo, sexta-feira nós temos perguntas e respostas. Pergunte. Pergunte. Deus também, na sua providência, Ele pode e Ele provê para todas as suas criaturas. Todas as criaturas de Deus são providas por Deus. Mas se eu não trabalhar, mas se Deus não prover, não adianta você trabalhar. Né? Tem até um salmo que diz assim, o que adianta levantar cedo, não é? Papá. Aqueles a quem Deus ama, comer o pão, não sei o que e tal, aqueles a quem Deus ama, Ele dá enquanto eles dormem. Está falando, não é que Deus ame umas pessoas e não ame outras, não é que Deus selecione, não. É aqueles que estão na mão de Deus, aqueles que são filhos de Deus e não só criatura, Deus pode prover para estas pessoas durante o repouso delas. Enquanto que aquele que se mata, mas não tem nada a ver com Deus, vai continuar se matando. E isso está aqui na Bíblia para nós, em Mateus capítulo 6, versículo 26. Olha o que Mateus escreve, Jesus falando. Observai as aves do céu. Escreve um negócio mais tremendamente maravilhoso e poderoso. Eu não sei, eu vou falar que eu nunca fiquei sabendo, nunca vi. Né? Você já viu algum passarinho, alguma ave morrer de fome? Morre de doença, morre porque foi presa de outro animal, mas de fome não. Por quê? Porque é a provisão de Deus. Deus não criou as aves que comem semente, bichinhos. Deus não as criou para morrer de fome. E isso Jesus está falando aqui, ó. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem têm celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus vai prover. Se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, Ele vai prover. Porque Ele não abandona nem as aves, pardal, a sabiá, o tico-tico. Não abandona. Você não vai encontrar uma ave que morreu de fome. Então nós... gente, vocês me desculpem, aqui eu estou com gente internada tal, e o telefone fica tocando o tempo todo, as pessoas querem saber, mas
Nós temos que confiar nesse Deus. É claro que a ave não tem a capacidade intelectual que nós temos. Quando eu digo capacidade intelectual, eu estou dizendo para você que a ave não pensa, não raciocina. Uma ave, um animal, não quer ter uma televisão. Por que ele vai ter televisão? Uma ave não quer ter um carro, não quer fazer uma viagem. Mas nós queremos, porque nós temos capacidade intelectual. Então, está dizendo aqui que Deus pode suprir esses quereres. Mas Ele promete suprir a nossa fome, a nossa sede e a nossa necessidade de roupa, de vestuário. O essencial para a vida. Ele provê para os seus filhos a provisão. Deus também, é claro que eu vou falar algumas coisas da provisão de Deus, né? Existem outras. Ah, você não falou disso. Não, porque o tempo não nos permite, né? Eu vou falar aquilo que dá tempo, que o tempo vai nos permitir falar, vai ficar muita coisa sem falar, né? Deus também preserva os santos de modo especial. Os santos. E a preservação de Deus, meu irmão, minha irmã, é diferente da preservação na visão humana. A visão humana, nossa, é nunca ficar doente, nunca acontecer um acidente, nunca faltar nada. Isso tudo é na visão humana. Mas Deus tem uma outra visão nossa, né? A Bíblia não diz que para Deus nós temos até um outro nome? Não é isso que diz lá em Apocalipse? Eu estou aqui, ó, eu tenho necessidades básicas, não tenho? Não tenho. Você tem, não tem? Agora, as necessidades básicas que o ser humano tem, na visão celestial, é diferente. Transporte é necessidade básica para nós, não é? Eu preciso ir num determinado lugar, não tenho como ir. Eu estou aqui pensando, como é que eu vou? Como é que eu vou fazer? Né? Deus tem uma outra visão. É claro que Deus pode me ajudar, eu quero que você entenda isso. Porque se transporte fosse uma necessidade básica, na visão de Deus, Deus então foi maldoso no Velho Testamento, porque o transporte lá era ou a pé, ou a camelo, ou no lombo de burro. No Novo Testamento, na época do Brasil colônia, quanto tempo levava para ir daqui para Santos? Então Deus foi maldoso? Não, claro que não, porque transporte não é uma visão, não é algo essencial na visão de Deus. Entendeu? Então, aquilo que Deus vê é muito maior do que aquilo que a gente vê. E determinadas, muitas coisas na visão de Deus, nós não conseguimos captar. Então, preservar e proteger os santos de modo especial na visão divina não se refere à morte. Olha, Deus livrou meu marido da morte. Mas na visão de Deus, morrer
e na visão bíblica, porque Paulo diz, morrer é lucro. Cristo orou dizendo assim, eu quero que aqueles que o Senhor me deu estejam comigo, aonde Cristo... Eu vivo falando isso, as pessoas parecem que não entendem isso. Quando morre alguém, é claro, a gente fica triste, é óbvio. Mas na visão de Deus, morrer é a pessoa estar com Ele. Tem coisa melhor do que estar com Deus? É melhor eu estar com você ou eu estar com Deus? É melhor você estar com a sua esposa, com seus filhos, ou você estar com Deus? O que é melhor? Então veja que a visão de Deus de preservar e proteger é diferente da nossa visão. Porque senão a gente vai ler a Bíblia e vai ver o quê? Que Estevão foi apedrejado. Ah, então Deus não preservou Estevão? Hã? Cristo foi morto na cruz. Deus não preservou Cristo. Cortaram a cabeça. O outro morreu não sei do que. Então Deus não preservou nenhum deles. Então isso que eu estou falando não é assim. Não. A visão humana de preservação e de proteção é uma visão paternalista. É uma visão material. Como é que a gente protege o nosso filho? Não vai aí que você vai despencar, você vai cair, né? Vai estudar para você ser alguém na vida. Esta é a visão humana. E a visão de Deus? Mateus capítulo 10, versículo 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. O controle acontece quando vai acontecer mesmo, quando tem que acontecer, quando Deus permite acontecer. Aconteceu, ora, porque foi a provisão de Deus que isso acontecesse. Entendeu? A visão é outra. A visão celeste é diferente da visão terrena. Deus prevalece sobre tudo e sobre todos para garantir o nosso bem. Agora, a visão de bem é diferente, claro. Se a gente não entender isso, nós vamos ficar revoltados com Deus. Porque eu tenho que ganhar na loto, na Mega Sena, porque está acumulada, e eu tenho que ganhar porque eu sou cristão, porque eu sou filho de Deus. A visão de Deus é outra, meu irmão. Prevalecer sobre o mal é diferente na visão de Deus para a nossa visão. E nós temos que tentar a vida toda entender e ter a mesma visão que Deus. Porque se a vontade de Deus é boa, é santa, é agradável e é perfeita, nós temos que buscar a vontade de Deus. E Deus sempre prevalece sobre o mal para garantir o nosso bem. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Olha, vai corroborar com tudo que eu falei até agora, porque o nosso tempo está estourando. Olha o que Paulo diz. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O que Paulo está dizendo? Olha, eu já fui preso, quase que morri afogado, já fui espancado, chicoteado.
tudo isso que aconteceu na visão humana é uma desgraça. Né? Se Paulo, eu sempre digo, se Paulo seria expulso da grande maioria de todas as igrejas que existem hoje, de todas as denominações, Paulo seria chamado de endemoniado, de rebelde. Nos dias de hoje, opa! Se Paulo tivesse vivo hoje e ele entrasse numa igreja e começasse a pregar, iam expulsar demônio de Paulo. Iam mandar Paulo fazer campanha para expulsar demônio dele. Ô Paulo, você já quase que morreu afogado. Mas tudo acontece com você, Paulo. Você foi preso num buraco lá. Meteram chicotada em você. Ah, não, tem que fazer uma campanha. Vamos no monte, Paulo. Era isso que iam falar para Paulo. E o que ele está dizendo? Paulo tinha a mesma visão que Cristo. Paulo tinha visão divina. O que ele diz? Tudo isso que me aconteceu tem contribuído para o progresso do Evangelho. Leia na sequência. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e vai falando que aquilo tudo o Senhor fez, foi ruim para ele, claro que não foi bom. Para os olhos humanos, mas olha Paulo, hein? Ô Paulo, eu acho que Paulo tem algum pecado, porque está lá preso. Nada, isso tudo foi para quê? Para que o Evangelho fosse proclamado, para que o Evangelho pudesse estar sendo pregado hoje. Olha a visão como é diferente. E se nós somos verdadeiramente cristãos, nós temos que buscar a cada dia ter a visão de Deus na nossa vida. Não a visão humana. Qual que é a visão humana? Ah, você precisa comprar aquele carro lá de 150 mil. Você tem que morar naquela casa com não sei o quê. Você tem que ter um salário de não sei quanto. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que usar essa roupa, porque agora é esse tipo de roupa que usa. Esta é a visão humana, mas não é a visão de Deus. Então, quando diz que Deus prevalece sobre o mal para garantir o nosso bem, é na visão de Deus, não na visão terrena. Porque o nosso bem aqui é um bem diferente. Não é o bem que Deus tem para nós. Não que Deus não possa, né, nos dar as coisas deste mundo também. Mas a visão dele, a visão bíblica, é bem diferente. Né? É Deus que dirige todos os acontecimentos. Você vai ler sobre isso em Atos 1, 26. Não vai dar para falar, mas eu já estou antecipando aqui. A ajuda, a visão, a providência de Deus, muitas vezes é misteriosa. É isso que eu estou falando, é obscura para nós, a gente não consegue ver, mas ela existe. Claro que ela existe. Dá uma lidinha em Romanos, capítulo 11, versículo 33. Tá? Irmãos, o nosso tempo se encerra aqui. E a gente foi até onde deu para ir, né? A gente precisa confiar em Deus, orar na dependência de que Deus... O que é orar com fé? Não é orar que Deus vai fazer, é orar sabendo que Deus já está fazendo. Não aquilo que você está pedindo, mas aquilo que Ele sabe que Ele deve fazer. O que falta para nós é entender a visão de Deus, é entender o que está escrito, não na visão humana. Pedir, dá-se-vos-á. Tem gente que usa isso daí dizendo que você pede. Não, você pede o que você quiser que Deus vai dar. Não, Ele vai dar na visão dele, porque Ele é soberano, não sou eu. Porque a vontade dele que é boa, santa, agradável e perfeita, e não a minha. Por causa disso que a gente ora para ter
coragem de abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade dele, que é boa, santa, agradável e perfeita. Vamos orar, que o nosso tempo se encerrou. Deus, Pai Todo-Poderoso, perdoa, Senhor, a nossa fraqueza, a nossa falta de visão, a nossa falta de orientação, a nossa falta de entendimento. Perdoa-nos, ó Pai querido. Tu és, Senhor, aquele que é o dono da providência, é o dono do cuidado. O Senhor é que cuida de nós. Eu creio, Senhor, que o Senhor cuida de nós. Quantas vezes nós sofremos desnecessariamente? Quantas vezes nós queremos porque queremos, que nem crianças mimadas, choronas e chatas, que a gente tanto abomina, mas a gente age da mesma forma perante ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos crescido um pouco mais hoje na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos, Senhor, do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.